Então, sejam bem-vindas. Hoje vamos falar de dinheiro e de prosperidade. Se bem que este é um assunto complexo, vou procurar trazê-lo da forma mais leve possível e com alegria. Trazer alegria ao dinheiro e à prosperidade. O meu nome é Silvia Guimarães e já há uns anos largos que trabalho com questões de dinheiro e prosperidade a nível pessoal, a nível dos meus processos individuais portanto, também já sou capaz, porque já os vivi, porque os conheço, apesar de não ter passado por todas as experiências que vocês passaram, os processos desenrolam-se basicamente, estruturalmente, da mesma forma. Então, hoje, a primeira pergunta que se impõe é: o que é para ti o dinheiro? Como é que tu vês a palavra dinheiro? E como é que tu vês as pessoas que têm muito dinheiro? E para começar, eu vou-vos contar uma história, que é a história da galinha dos ovos de ouro. Certamente vocês conhecem da vossa infância. E então começa assim. Era uma vez um casal sem filhos que vivia numa pequena cidade do interior. E eles eram conhecidos por serem muito avarentos e nunca estarem satisfeitos com nada. Se estava sol, queixavam-se do calor. Se estava frio, queixavam-se do frio. Enfim, queixavam-se de tudo e de mais alguma coisa. E, para além de mais, eram capazes de tudo por uma moeda de ouro. Um dia, um duende brincalhão que por ali passava ouviu o que se comentava na cidade sobre esse casal e decidiu provar se era verdade tudo aquilo que se dizia sobre eles. Numa tarde em que o marido vinha da floresta, carregado de lenha, o duende apareceu-lhe dentro de um tronco de uma árvore e disse-lhe: Olá, bom homem, sentes-te bem? Pareces cansado e triste. Será que estás com fome ou doente? O homem, um pouco assustado com a presença do doente, respondeu: Não estou nada doente, nem cansado. E também não tenho fome. Nada de mal se passa comigo. Só estou triste, porque eu e a minha mulher somos tão pobres, e não conseguimos ter as coisas boas que gostaríamos de ter. O doente respondeu: Se não tens fome, nem frio, nem estás doente, então alegra-te, porque não és pobre. Mas o homem insistiu: Sou sim. Um homem que não tem ouro é pobre. O homem, um pouco assustado com a presença do duende, respondeu: Não estou doente nem cansado e também não tenho fome. Nada de mal se passa comigo. Só estou triste porque eu e a minha mulher somos pobres e não conseguimos ter muitas coisas boas como gostaríamos de ter. O homem, o doente, riu-se e respondeu: Olha que estás enganado. Se eu quiser, posso ter todo o ouro do mundo, pois como sou doente, sei onde se escondem todos os tesouros. Mas a mim o que me faz falta é a luz do dia. Ter o que comer e uma casa quentinha onde possa dormir descansado. Além disso, preciso de ter saúde e ser forte para poder caminhar e apreciar tudo o que me rodeia. E como tenho tudo isso, sou muito rico e feliz. Disparate, disse o homem e insistiu. Ser pobre quer dizer que não se tem ouro. E como eu não tenho ouro, não posso ser feliz. Tenho muita pena de ti, homem, disse-lhe o duende. E para que sejas feliz como achas que deves ser, vou dar-te uma galinha.
que todos os dias porá um ovo de ouro. Só terás que esperar e recolher todos os dias um ovo. Não tarda nada, terás todo o ouro que sempre desejaste ter e tu e a tua mulher serão felizes para sempre. Do tronco onde estava o doente saiu uma galinha que cacarejava alegremente. O homem, espantado, colocou-a rapidamente debaixo do braço e desatou a correr ladeira abaixo direitinho a casa. Enquanto o doente ria às gargalhadas. Assim que entrou em casa, mostrou à sua esposa a galinha e contou-lhe tudo o que tinha acontecido. O marido e a mulher ficaram toda a noite à espera que a galinha pusesse o tão desejado ovo de ouro. De manhã cedo, a galinha começou a cacarejar e pouco depois surgiu debaixo dela um ovo enorme e brilhante, de ouro. Ao verem o ovo, o casal ficou radiante, mas minutos depois a mulher comentou: que chatice! Teremos que esperar até amanhã para termos outro ovo de ouro. Ao que o marido respondeu: pois é, que azar! Terão que passar muitas semanas até termos ovos suficientes para sermos os mais ricos da cidade. Devia ser por isso que o doente se ria, às gargalhadas, quando me deu a galinha. Então a mulher lembrou-se. Sempre ouvi dizer que as galinhas já têm dentro dela todos os ovos que vão pôr. Se isso é verdade, por que é que não a matamos? Agora a galinha e tiramos de lá todos os ovos de uma vez. Seremos bem mais espertos do que o doente pensa. O homem concordou e, sem hesitar, pegaram na pobre galinha, abriram-lhe e assim puderam tirar todos os ovos. Mas qual não foi o espanto do casal ao ver dentro da galinha? Não tinha nenhum ovo de ouro. Marido e mulher começaram a praguejar e a chorar, lamentando a sua sorte, pois a ganância tinham perdido tudo para sempre. E a galinha dos ovos de ouro. Espreitando pela janela, o doente ria-se e abanava a cabeça, pensando que a verdadeira felicidade não está em ter ou não ouro, mas está assim no coração de cada um. Respirem fundo. Fecha os olhos e pergunta-te: como é que esta história te tocou? Qual é a tua relação com esta história? Quem é a galinha de ovos de ouro na tua vida? Quem é o doente? E quem são aquele casal de fazendeiros mal dispostos e que nada lhes chegava? Guarda para ti. No final falaremos sobre isso. Então, o que é o dinheiro? O dinheiro é uma energia de valor, de troca, e o dinheiro está relacionado com o tempo. É uma energia sagrada. E esta energia sagrada foi desvirtuada ao longo do tempo e fomos encontrando experiências de vida que nos colocaram muitas vezes do lado oposto. E o dinheiro pode ser visto de vários patamares. O primeiro será a nível pessoal e transgeracional. E aqui entra o género. O facto de sermos mulheres ou homens faz toda a diferença. Sabendo que estamos num país em que as mulheres, fazendo o mesmo trabalho, ganham significativamente menos, são menos valorizadas pelo seu trabalho, apenas por serem mulheres, o género
é uma questão quando falamos de dinheiro. O transgeracional e o pessoal, porque todas as heranças invisíveis ou visíveis em relação ao dinheiro e a tudo aquilo que o dinheiro fez viver e o que o dinheiro, as experiências que as pessoas vivem com ou sem dinheiro, faz com que, a nível transgeracional, haja muitas, muitas, muitas questões. Mas isso vamos falar com muito mais cuidado e com muita mais profundidade no próximo webinar da próxima semana. Depois temos uma visão histórica. E a nível histórico, o dinheiro é visto com uma visão muito restritiva, muito linear. E precisamos de tirar essa visão para ampliá-la para a abundância e a prosperidade. Também o dinheiro pode ser visto, e muitas vezes a questão mais profunda que diz respeito ao dinheiro, principalmente nós, numa sociedade ocidental católica, é o aspecto religioso ou espiritual. Numa realidade católica em que o dinheiro é visto como impeditivo para que nós, entre aspas, entremos no reino dos céus, e como religiosamente falando, nós somos indignos da abundância, esta é uma questão a nível pessoal e do que eu tenho vindo a trabalhar com dinheiro, é a questão mais profunda, mais subtil, mas mais profunda, porque aqui refere-se ao nível do ser, eu ser, o meu ser. E quando a palavra pecado e a palavra muito dinheiro, a nível religioso, é visto como um travão para nos aproximarmos do divino, compromete claramente o acesso à abundância e ao dinheiro. E aqui, claro, tudo isto que eu tenho dito são mitos. Isto é, esta questão religiosa e espiritual é um mito, uma ilusão, porque a mãe divina, o pai divino são abundantes e querem para os seus filhos abundância. A questão é como nós olhamos para o dinheiro e a forma como nós lidamos com o dinheiro. O dinheiro não é o Senhor, mas sim é um meio para atingirmos aquilo que precisamos, que necessitamos e que temos direito apenas por sermos. Claro que também ligado a isto estão aquilo que eu referi antes, que são as interferências negativas, que são a ganância, a avareza, o desperdício, a ostentação e a soberba. E aqui também de referir que também aqui são a nível religioso. Aliás, isto é muito referido nos livros religiosos ocidentais. E então, o que são arquétipos do dinheiro? Os arquétipos do dinheiro são maneiras básicas com as quais as pessoas se relacionam com o dinheiro. E eu vou mostrar pelo menos 8 tipos de relação com o dinheiro que são padrões de comportamentos repetidos e que residem no inconsciente. Eu retirei os 8 arquétipos de uma autora que se chama Deborah Price. Eu até estou a tirar o nome porque não me recordo bem. Então, quais são? O primeiro que eu gostava de vos falar era o inocente. E o inocente é um arquétipo relacionado com o dinheiro que vive geralmente a negar os factos e a enterrar a cabeça no chão, sabem? Para ver o que não acontece ao redor dele.
e ele assemelha-se muito a uma criança, porque é facilmente influenciado pelas informações financeiras e confia completamente nos conselhos e opiniões alheias. Portanto, o seu maior objetivo é a segurança a qualquer custo e o seu maior medo é o abandono. Então, estes tipos que eu vou referir, o inocente e os outros, têm, claro, características mais profundas e mais estereotipadas. O que eu gostaria, eu trago isto porque eu gostaria que vocês mais ou menos se pudessem posicionar. Onde é que eu estou em relação ao dinheiro? Qual é a tipologia do meu comportamento? Apenas para trazer à consciência como é que eu me relaciono com o dinheiro. Temos o segundo, que é a vítima, e a vítima tem a propensão de viver no passado e a jogar a culpa dos seus infortúnios e das suas tragédias financeiras a fatores externos. E por isso expressa os seus sentimentos de maneira passiva, em vez de transformar isso em ação direta. Pode-se até confundir com o inocente, por parecer indefesa e querer que as outras pessoas cuidem dela. Mas é apenas uma manobra, está bem? É uma aparência para conseguir com que os outros façam aquilo que ela se recusa a fazer por si própria. Então, normalmente este tipo de arquétipo relacionado com o dinheiro, este tipo de comportamento, esta pessoa sofreu grandes abusos, ou grandes perdas, ou foi traída. A questão aqui coloca-se é que ela nunca trabalhou o sofrimento de forma adequada e, por isso, o sofrimento tornou-se parte dela. O terceiro tipo de comportamento é o guerreiro. E o guerreiro é aquele que está disposto a conquistar o mundo do dinheiro e é normalmente visto como aquele que é bem-sucedido nos negócios e nas finanças. É um investidor competente, focado, decidido e a controlar. Embora ouça os conselhos dos outros, toma as suas próprias decisões e confia nos seus próprios instintos e recursos para guiá-lo. Não costuma pedir ajuda, porque tem medo que isso represente para ele ou que os outros possam ver que ele é fraco ou necessitado. O que acontece é que muitas vezes as pessoas que giram à volta destes guerreiros, desta tipologia, evitam batalhas verbais com eles, porque eles tendem a ter uma língua afiada e são rápidos e conhecem todos os pontos fracos das outras pessoas. Temos o mártir, e o mártir é aquela tipologia de pessoa que está sempre ocupada a atender às necessidades dos outros e frequentemente negligenciam as suas próprias necessidades. Na parte financeira, os mártires quase sempre fazem mais pelos outros do que por si mesmos. E geralmente socorrem os outros. Um filho, um marido, um amigo, um sócio, de uma ou outra circunstância. Aqui o mártir é aquele que a sociedade mais privilegia e mais agradece e mais elogia. E por isso é uma roupa que é uma roupa muito bonita, mascarada. É como se... É uma roupa difícil de tirar porque ela é tão elogiada pela sociedade e pelos outros em geral, que é difícil tirarmos esta capa, esta roupa bonita, mas perversa ao mesmo tempo. Temos o tolo. Quem nunca conheceu um tolo? Que vive o momento do agora, é desligado das consequências do futuro, na maior parte das vezes persegue os seus objetivos, porque sim, muitas de nós até poderíamos aprender com esta característica do tolo. Eu, pessoalmente, é uma aprendizagem para mim.
eu preciso um bocadinho deste tolo, deste comportamento, porque este é leve, não pensa nas consequências, vive o dia de hoje e ele encontrará sempre alguém que lhe providencie. Eu acho que vocês conhecem todas as pessoas assim, eu pelo menos conheço alguns. E o dinheiro também para ele, e, sabem, deixa-se escapar por entre os dedos, porque ele também não está a prestar muita atenção, não o valoriza muito. Não lhe dá grande valor, porque ele vem ter às mãos, não tem esforço. Alguém traz, vive o dia a dia, que é normalmente o contrário daquilo que a sociedade ocidental encara como bom na relação com o dinheiro. Mas tem as suas grandes vantagens. Nem 8, nem 80. Depois temos o mago. E o mago é o ideal de relação com o dinheiro. Porque ele utiliza uma série de dinâmicas inovadoras, tanto no mundo material como no espiritual. Então, sabem transformar as suas próprias realidades financeiras, assim como as manifestar. É como os magos reivindicam o seu próprio poder, sabem? E quando este arquétipo está ativo na tua vida, nesse momento é o ponto de partida para o crescimento. Porque ele é consciente, ele torna-se consciente dos padrões de comportamento que o estão a impedir de ter um relacionamento com o dinheiro. Então ele transforma. Ele busca dentro de si aquilo que é preciso transformar. Aliás, nós estamos aqui porque este arquétipo está ativo. Nós estamos a procurar transformar a nossa forma de nos relacionarmos com o dinheiro. Faz sentido para vós? Vocês conseguiram-se mais ou menos identificar onde estão ou quais os arquétipos que estão mais ativos na vossa vida? É importante. Até porque quando nós nos conseguimos localizar no espaço, nós conseguimos saber de onde nós partimos. E quando nós sabemos de onde nós partimos, nós conseguimos caminhar. Quando nós não temos a verdadeira noção de onde estamos, nós não sabemos para onde vamos. Nós não sabemos de onde é que partimos. E o conhecimento de onde nós partimos traz-nos consciência para nós podermos conhecer muito bem qual é o nosso ponto de partida, para depois podermos avançar com estrutura. Nós precisamos de conhecer bem as velhas estruturas para depois abrirmos-nos para as novas. A palavra prosperidade vem do latim prosperate, que por sua vez significa estado ou qualidade próspero, feliz, abastado, que está em plena ascensão. É um conjunto de situações que envolve saúde física, mental, financeira, ambiental, social. É uma pessoa saudável em todas essas áreas da vida. Em contraponto, temos a escassez. E a escassez pode vir na forma de ausência de saúde, de autoestima, a nível familiar e de pertença, e, como eu já disse, a nível de género. Quando eu vos perguntei como é que vocês se sentiam quando se falava de dinheiro, apesar de vocês não terem tido acesso aos resultados, vocês foram-se repetindo. Isto é, há um padrão de visão, de forma de olhar para o dinheiro. E aquele que mais se mostrou foi a repulsa. E eu sinto repulsa pelo dinheiro. Quando eu sinto repulsa por algo, eu afasto.
Eu não quero para mim. Então, quando ele chega, eu trato de fazer com que ele se afaste novamente. E tenho várias estratégias que eu posso utilizar para o fazer. Dar dinheiro, gastar mal gasto. Mal gasto, quando eu digo mal gasto, é no sentido de não é apenas para me desfazer dele. Não compro coisas que não me fazem ou não têm qualquer utilidade, ou que eu depois nem mais compro e nunca mais pego naquilo. Ou gasto e depois digo assim: eu nem sei onde gastei o dinheiro, porque não foi verdadeiramente significativo. Portanto, as estratégias são muitas, desde perder dinheiro, desde jogar, desde não fazer nada para alterar a minha circunstância, fazer com que eu faça sempre as mesmas coisas à espera que haja um resultado diferente. E eu acho que todas já passamos por isto, de alguma forma. Fazermos repetidamente a mesma ação à espera que algum dia surja algo diferente. Também disseram que é como se não fosse para mim. E claro que aqui significa que há algo que precisa de ser visto. O que é que aconteceu? Que histórias é que aconteceram para que nós hoje digamos que é como se não fosse para ela? Porque, como eu disse, a vida é abundante e próspera. Não há limite. Os limites estão dentro de nós ou nas nossas experiências, ou nas experiências daqueles que nos antecederam, ou a nível cultural, ou a nível social ou histórico. A relação com o dinheiro imaginem a relação com a comida. Imaginem que vocês engolem dinheiro. O que é que acontece dentro do vosso estômago se vocês engolirem algo que vos dá repulsa? Medo. O vosso corpo contrai-se, vocês têm dores físicas. É o mesmo acontece a nível energético. E medo do dinheiro. Como não ter medo do dinheiro perante todas as experiências que tiveram e que temos às vezes na vida? Quando o dinheiro está colado à dor, está colado à exclusão, está colado ao abuso de poder, porque o dinheiro é poder, é um tipo de poder. Quando eu olho para as pessoas que têm poder e utilizam mal o dinheiro, eu posso claramente dizer inconscientemente: eu não quero aquele dinheiro porque eu não quero ficar assim. E claro, cada um gera o dinheiro e lida com o dinheiro da forma mais adequada e, portanto, as experiências que nós temos sobre dinheiro são experiências de poder sobre alguém. Mas não são estas as experiências que nós queremos viver. Nós queremos viver a prosperidade e a alegria que a prosperidade nos traz através do dinheiro. Nós precisamos de dinheiro para comprar alimento, para ter uma casa, para ter melhores cuidados de saúde, para nos divertirmos, para podermos viajar, para comprarmos coisas que gostamos, para conviver, para o que quer que seja que vocês sintam vontade de ter dinheiro. Para os vossos projetos é preciso dinheiro. E olhem que eu, pessoalmente, o dinheiro foi uma grande questão na minha vida e continua a ser. Porque eu tinha uma série de crenças familiares, tinha uma série de crenças espirituais que me impediam de receber dinheiro. O dinheiro até vinha na minha direção. Eu é que não o sabia receber e tomar. Porque uma coisa é receber, eu abrir a mão para receber. Outra coisa é eu tomar o dinheiro e o dinheiro ficar nas minhas mãos. E outra coisa muito interessante que acontece às vezes que é, eu se tiver muito dinheiro vou ter que ajudar os outros.
Então eu prefiro não ter dinheiro, porque eu não quero dizer não. Eu quero dizer sim. E também acontece que isto, lá está, o perverso da situação é que o dinheiro não chega, não vem para nós, porque nós não estamos preparadas para o receber. Claro que tudo isto que eu estou a dizer é muito geral e cada caso é um caso e cada situação é uma situação. E que falar de dinheiro é muito complexo, como eu referi no início. Há muitas variantes, há muitas situações em que o dinheiro está paredes meias com situações de grande sacrifício, da ausência do progenitor, com conflitos gravíssimos, conflitos entre casais, de pais e filhos, de empregados, amizades que se destroem, comparações que são feitas por ter ou não ter dinheiro, lugares onde eu sou ou não excluída por ter ou não ter dinheiro, onde eu não sou aceite. Muitas vezes há a situação em que, mesmo em lojas, em que nós, se vamos vestidas de uma determinada forma, somos tratadas de forma diferente. E por isso há tantas condicionantes que apenas estou a trazer de uma forma geral. E como eu já disse, na próxima sessão vamos aprofundar bastante. Claro que nós precisamos de dinheiro, porque ele contribui para o bem-estar, não é? A não ser que nós, como é que nós vamos viver sem... Ele é uma moeda de troca. Podíamos substituir o dinheiro por outra energia de troca. Mas neste momento, o importante não é se é dinheiro, se é uma nota, se é euros, se é reais, se é outra moeda qualquer. É uma energia de troca. Então, podia ser outra coisa qualquer. As questões iam-se colocar exatamente da mesma forma, porque tem a ver com a energia de troca, com o dar e o receber. E não tem a ver propriamente com o euro ou com o facto de ser dinheiro. Tem a ver com a energia que traz o dinheiro. E sim, há dinheiro muito negro, há dinheiro com uma energia muito densa, há dinheiro que vem por mesclado com sacrifício, com horror, com guerra. Mas nós temos capacidade de ir transmutando, transformando esta energia até que ela seja uma energia limpa. As dificuldades com o dinheiro são como uma doença. Porque esta questão de dinheiro é uma questão existencial. E se é uma questão existencial, é uma doença. Portanto, a nossa relação com o dinheiro, quando ela não está bem, ou quando ela não está próspera, ou quando eu não tenho uma relação íntima com o dinheiro, é como uma doença. Nem mais nem menos. E muitos de nós temos problemas em ganhar dinheiro ou não ganhar dinheiro. Temos problemas em gastar dinheiro. Onde é que eu gasto o meu dinheiro? Quais são as minhas prioridades? A que é que eu dou valor na minha vida? Porque o dinheiro é também isto. A que é que eu dou mais valor? Eu gasto dinheiro naquilo em que eu dou valor. Se eu dou valor a uma caneta, eu vou gastar dinheiro com essa caneta. Se eu dou valor à minha saúde, eu vou gastar dinheiro com a minha saúde. Se para mim é muito importante ter uma casa XPTO, YZ, eu vou dar muito dinheiro por essa casa, ou eu vou querer dar muito dinheiro por essa casa. Portanto, o dinheiro está sempre interrelacionado com valor, aquilo que eu priorizo. Se eu priorizo a minha transformação,
eu vou gastar dinheiro na minha transformação. Se eu valorizo viajar, se é uma prioridade para mim, eu vou viajar e vou gastar dinheiro a viajar. Posso ter um carro menor, posso ter uma casa mais pequena, mas eu vou gastar naquilo que eu priorizo, para além, claro, das necessidades básicas de sobrevivência, que essas precisam de estar asseguradas. Mas ainda assim, e eu conheci muitas pessoas assim, que eram capazes de ter um telemóvel, que eu não tenho nada contra, um telemóvel da marca XYZ, e em casa comiam massa com massa. Portanto, não priorizavam a saúde, priorizavam mais ter um telemóvel e a imagem e o, o poder ilusório que teriam ao comprar um telemóvel perante os outros, perante a sociedade. Ora, se eu priorizar a minha saúde, eu vou ter cuidado com a minha alimentação, eu vou ter cuidado com os produtos que eu utilizo no meu corpo, eu vou a médicos ou a terapeutas que trabalhem bem, e o dinheiro não vai ser uma questão, porque vai ser isso que eu vou priorizar. E também há outra questão que é perder dinheiro. E olhem que eu venho de um sistema familiar em que houve muitas perdas. Isto é, ganhou-se muito dinheiro, tinha-se muito dinheiro, mas houve situações em que houve perda, uma grande perda. Tenha sido por roubo, tenha sido por falência, tenha sido por herança, o que é que tenha sido. Houve grandes perdas, inclusive com a morte. Por isso, podemos ter problemas em ganhar, gastar, perder. Às vezes, quando nós falamos em dinheiro, não podemos esquecer que o dinheiro não é o fim. O dinheiro é um meio. Se nós focarmos, eu quero ter muito dinheiro, não se consegue nada. A questão é, eu preciso de dinheiro para isto, colocar uma intenção no uso do dinheiro. E quando a nossa intenção está alinhada com a nossa alma, o dinheiro surge. Ou pelo menos ele vai surgindo, a prosperidade vai surgindo. Alguém nos oferece uma dúzia de ovos, vem a mãe e dá hortaliça, vem a amiga e convida-nos para jantar, vem uma... Enfim, há uma série de circunstâncias em que a prosperidade está aqui, está à nossa volta. Se eu tenho saúde, eu sou extremamente próspera. Só quem não tem saúde é que dá valor, real valor à saúde. Porque saúde é prosperidade. Então, muitas vezes também é o sacrifício. O dinheiro vem com muito sacrifício, muito esforço, e é muito duro ganhar dinheiro. E eu tive de me esforçar tanto para ganhar pouco dinheiro. Trabalhar muitas horas para ganhar pouco dinheiro. E depois o que faço com este dinheiro? Eu desfruto desse dinheiro, porque a maior parte de nós nem se permite desfrutar, não se dá autorização, permissão para desfrutar, e o dinheiro precisa de ser desfrutado. Quando nós fazemos um esforço maior para ganhar dinheiro, a proporção tem que ser equivalente ao desfrute desse dinheiro. E quando eu digo desfrute, é experiência. É ter uma experiência corporal. Se a experiência corporal é ter um móvel, ok. Mas nós normalmente não guardamos memória do dia em que compramos o móvel ou que compramos o carro, mas guardamos a experiência em que fomos a uma festa, ou que fomos com os nossos filhos, ou que fomos dar um passeio, ou que tivemos essa experiência corporal que o dinheiro nos permitiu. Pessoalmente, é viajar. Portanto, eu
viajar dá-me essa experiência corporal. Eu não me lembro do dia em que fui buscar o meu carro, ou que no dia... Não. Sim, foi num dia... Agora, da emoção que eu senti quando eu fui fazer aquela viagem, quando eu fui fazer aquele passeio, quando eu fui almoçar com os meus amigos ou com as minhas amigas, o que é que seja para vós e seja válido para vós, isso é uma experiência. E eu já passei pelos dois lados. Eu já passei por comprar as coisas. Eu já passei por essa experiência ao longo da minha vida de ter coisas. E também já passei pela experiência de ter que me separar das coisas e ter que as deixar. E agora, uma experiência corporal nós nunca mais a deixamos, porque fica connosco, está no nosso corpo. E ela é necessária para aqueles dias e para aqueles tempos que são mais difíceis. Nós precisamos de reservas no nosso corpo para momentos mais duros e mais difíceis. Então, vamos buscar essas reservas às boas experiências que nós tivemos na vida. Nem que seja caminhar ao longo do rio, ou ter uma conversa bem disposta, ou dançar, ou cantar, o que quer que seja, ou ler um livro, ouvir uma história, o que quer que seja para vocês, mas que seja a experiência física, para ficar guardadinho no vosso coração, para quando os momentos mais difíceis, porque a vida, então quando a vida trouxer um momento em que nós estamos mesmo cá embaixo da parte de baixo da montanha, para que nós possamos ir buscar esses reservatórios de alegria e que o corpo se lembre desses momentos. Algumas de vós também não têm o trabalho que desejam ou não sabem o que fazer, ou não sabem que trabalho é que me dá prazer. E o prazer em relação ao dinheiro também é muito importante, o entusiasmo. Porque quando nós passamos dias e dias e dias a fazer algo para ganhar dinheiro, que a maior parte das pessoas assim acontece, sem nenhum prazer, o dinheiro vem com uma grande carga psicológica negativa. É como se para ganhar aquele dinheiro eu tivesse a fazer um grande esforço e quando ele vem não é suficiente perante o sacrifício que eu fiz antes para o obter. Então, normalmente acontece, ou pelo menos tenho tido bastantes clientes que me falam que aguardam pelo fim de semana. A expressão é: estou mortinha que chega o fim de semana para eu poder descansar. E outras tantas dizem: porque eu recebo e passado 2, 3 dias eu já não tenho dinheiro, porque eu tive muitas contas para pagar. E aqui há outro aspecto que é: como é que vocês pagam as contas? Porque normalmente quando nós pagamos as contas não temos vontade de as pagar, mas até aqui está uma armadilha. Porque nós quando pagamos uma conta é um serviço que recebemos. Eu recebo o serviço da luz, da eletricidade na minha casa, então eu preciso dar a energia de troca, eu preciso pagá-la. É o retorno. Se eu tenho água canalizada, eu preciso pagar água canalizada. O que é que seja. E fazê-lo com gratidão, ou procurar fazê-lo com máxima gratidão. Há uns tempos atrás, houve alguém que me dizia que namora com um homem e que, portanto, os familiares dele queriam muito que ela tivesse filhos e ela estava incomodada com aquilo e dizia: porque não quero ter filhos. E então as pessoas diziam: porque nós ajudamos-te a criar o bebê e tal. E ela disse: eu não quero ajuda de ninguém. Claro, quando ela me contou aquilo e respeitando profundamente os processos da pessoa em questão, aquilo que mais me chamou a atenção foi
Eu percebi, por um lado, que ela queria ser autónoma e autodeterminada, portanto, conseguir resolver as suas questões, e isso é importante para a maturidade, isso é um aspecto muito importante, mas da forma com a assertividade e com a força com que ela estava a dizer, ela estava a negar ajuda. Ela estava a negar a contribuição que os outros têm para lhe fazer. E, neste caso, portanto, seriam, entre aspas, os futuros sogros, ou que eram os pais, que seriam os pais da pessoa, não é? Portanto, do companheiro. Seriam os avós, neste caso. E os avós podem e devem, claramente, ajudar se assim o entenderem. E a pessoa pode receber, e é bom receber. E nós estamos, muitas vezes, numa cultura em que devemos dar, e receber, ficamos muito aquém. E o equilíbrio, a harmonia não se dá se eu dou muito e recebo pouco. A harmonia, quando os dois polos estão mais ou menos equilibrados, sabendo que isto é mutável e, portanto, isto vai andar sempre a variar e vamos procurar novos lugares harmónicos. Mas dar é uma bênção e saber receber é outra grande bênção. E no aspecto lá de cima que nós falámos do mártir, o que acontece é que essa pessoa também normalmente tem muita dificuldade em receber e tomar o que a vida lhe dá. A forma como nós podemos ganhar dinheiro com prazer, podemos retomar as nossas experiências da nossa infância. E refletir o que é que eu vim trazer à minha família? O que é que a minha família me mostrou, de alguma forma, que eu posso fazer diferente? Quais foram os meus sonhos de infância? Realizar os sonhos de infância é uma boa forma de se gastar dinheiro ou de se ganhar dinheiro para os realizar. Quais foram os meus sonhos de infância? O que é que eu gostava mesmo de fazer? Porque a nossa alma está muito ativa, a nossa alma está connosco, então é tudo muito claro, mas nós esquecemos. E refletir qual é a área da minha vida em que eu não tenho êxito, que eu não tenho sucesso. Qual é a área da minha vida? E não tenho sucesso porquê? Porque tentei várias vezes e foram frustradas? Ou porque não fiz tentativas? Ou tenho medo de tentar? Ou de falhar? Ou tenho medo de repetir padrões? Padrões familiares, padrões daquilo que eu vejo nas minhas amigas, no meu trabalho, nos meus colegas, no meu chefe, no governo, enfim. Porque é natural estar bem, ter abundância, desfrutar, êxito, fluir. Então, este medo com o dinheiro depende da atitude em relação ao dinheiro e não à quantidade do dinheiro que cada uma de nós tem. Uma das experiências mais surpreendentes que uma amiga minha teve, que foi para Timor, ela foi para Timor trabalhar, e ela surpreendeu-se com a alegria daquele povo que vivia para cada dia. Ela, preocupada com as suas contas e ganhar dinheiro e estar lá, e aquilo fazia-lhe muita confusão, porque ela não conseguia compreender como é que aquelas pessoas não tinham, entre aspas, nada, mas eram tão felizes. E apenas se preocupavam com a comida ou com aquilo que precisam para aquele dia, para daqui a umas horas. Então, realmente também era a forma, era a percepção, porque eles não conheciam outra realidade, eles não conheciam a falta, no sentido de há quem tenha muito mais e eu tenho menos. E essa disparidade no sentido de eu quero ter mais. Eles não queriam ter mais. Eles eram felizes conforme eram.
Ela até diz que as crianças mais felizes que viu na vida dela foram lá. E andavam descalças, não tinham basicamente quase nada perante os nossos olhos. Claro que para ela foi uma aprendizagem. Antes deles aprenderem com ela aprendeu com eles, a olhar para a vida de forma diferente. E a perspectiva daquilo que era necessário e a gratidão, a alegria por ter o que tinha, tornou-se maior. Aliás, ela veio transformada de lá. E se vocês experimentem pegar numa nota na mão e manusearem a nota e vejam o que o vosso corpo vos diz. Durante 7 dias, faço-vos o convite, durante 7 dias, peguem numa nota, manuseiem uma nota na vossa mão, toquem-lhe, e sintam, não, também pode acontecer com a mente, mas não o que a mente diz, mas o que o vosso corpo diz. Como é que o vosso corpo reage? Se contrai, se sabe frio, se ficais nervosas, se sentis dores, onde sentis dores? E depois contem. É um exercício muito bom. Até porque inicialmente, se vocês não desistirem, no primeiro dia pode ser mais difícil, no segundo dia vai ser mais fácil e cada vez mais fácil. E quando não houver interferência, está tudo bem. Mas fiquem um bocadinho com o dinheiro na mão, está bem? Não é só pegar, não sinto nada e largo. Não, peguem e deixem-se estar lá. Experimentem. As dificuldades com a prosperidade estão intimamente ligadas aos conflitos. Há tantos, mas tantos conflitos com o dinheiro. Mas tantos. Entre marido e mulher, entre pais e filhos, enfim, a competição nos trabalhos entre colegas, porque um ganha mais, outro ganha menos, a posição social no trabalho também tem a ver, está ligado com dinheiro, isto é importante eu ser chefe, porque se eu for chefe, eu ganho mais dinheiro. Quando, na verdade, o ser chefe, o ser líder, tem a ver com uma competência. Mas nós nem olhamos muitas vezes para a competência, olhamos para o dinheiro que essa pessoa vai ganhar. E está tudo bem. A questão é que estamos desfocados do essencial. E o dinheiro também está muito ligado às carências psicoafetivas. E isso nota-se muito, essencialmente, nas relações entre marido e mulher e de pais e filhos, ou de irmãos. Porque a minha mãe ou o meu pai dão mais, ou o meu irmão dão mais, e significa, não tem propriamente a ver com o dinheiro, tem a ver com a emoção que está por trás do dinheiro. Isto é, a minha mãe gosta mais do meu irmão ou da minha irmã do que de mim, porque lhe dá mais. E também há outra questão que tem a ver com justiça ou equidade. É diferente ser justo ou ser equitativo. E estes dois conceitos também são importantes de pensarmos neles no que se refere ao dinheiro. Eu escolho olhar para o dinheiro com justiça ou equidade? No que diz respeito a poder todos termos o mesmo. Ou eu ter o mesmo que os meus irmãos, ou eu ter o mesmo que os meus amigos. É para refletir. Também há outro aspecto muito importante que tem a ver com as crenças, e nós vamos vê-las agora à frente. Os medos. E, claro, os cenários transgeracionais, não é? Relacionados ao transgeracional, podemos olhar para os abortos, para as lealdades aos antepassados, para a desconexão com os pais, para a criança interior ferida. Isto é muito importante porque a maior parte dos processos com dinheiro, nos atendimentos que eu fiz,
tem a ver com a criança interior ferida e tem a ver com o projeto de sentido. O projeto de sentido é aquele período de tempo, 9 meses antes da nossa concepção, até sensivelmente aos nossos 3 anos de idade. Todas as experiências que vivemos, que não foram nossas, mas que nós as sentimos como nossas. E, portanto, não podemos sequer nomeá-las. Não sabemos como são, nem o que são, mas sabemos que sentimos. Então não compreendemos muitas vezes o que nos acontece, porque elas ficaram gravadas dentro de nós. Também a falta do propósito e o desequilíbrio entre dar e receber. Como vocês já devem ter reparado, o dinheiro relaciona-se com todos os aspectos da nossa vida. Todos os aspectos. Ele está ligado a todos os aspectos da nossa vida. Até porque muitas vezes eles estão colados por erro. Por erro. De amor, dinheiro, dinheiro, traição, dinheiro, poder, dinheiro, relação, casamentos por dinheiro, casamentos por interesse, bem, vocês perceberam. Então, isto é muito importante. E outro assunto também muito importante, que eu sei que é um bocadinho difícil, é falar dos nossos fracassos. Vocês já tiveram aquilo que nós chamamos de fracassos épicos? É porque eu lembro-me pessoalmente de dois. Dois fracassos que para mim foram épicos. E falar destes fracassos também é às vezes vergonhoso, um pouco embaraçoso, mas é necessário falar. Claro que não é em qualquer lugar, é num lugar seguro, em que tenhamos pessoas que estejam a ouvir-nos em segurança, em conexão e com profundo respeito, não é? O trauma da rejeição também está extremamente ligado aos grandes problemas com o dinheiro. E aqui eu sentir-me indigna, ter insegurança, não me sentir merecedora, não me sentir capaz, ou não ter o suficiente, ou não ser o suficiente. E aqui o trauma da rejeição é provavelmente dos aspectos mais profundos que estão relacionados à nossa separatividade em relação ao dinheiro. E não é que não o merecemos, o mereçamos. É apenas acreditamos que não o merecemos. E a vida concorda connosco. O que quer que seja que nós acreditemos, a vida concorda. A outra coisa que eu queria dizer é, a psique não tem sentido de humor. Tudo o que nós dissermos sobre nós, a nossa psique vai acreditar que é verdade. Não há sentido de humor. Portanto, se eu disser que eu tenho vergonha de ter muito dinheiro, ou que eu tenho vergonha de não ter dinheiro suficiente, a psique vai acreditar. O meu corpo vai acreditar. Ele não duvida do que eu lhe digo. Por isso, precisamos de mudar esta linguagem, aquilo que nós dizemos. Se repetirmos muitas vezes, eu não tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro, claramente a vida vai concordar connosco. É preciso mudar essa ficha de linguagem que nós temos constantemente connosco, e para nós, e para os outros. Então, as crenças limitantes são aquelas crenças que nos limitam, o próprio nome está a dizer. As crenças definem sentimentos, pensamentos sobre nós, sobre os outros e sobre as situações que vivemos. E estas crenças, maioritariamente, 90% estão a nível inconsciente, mas elas são chaves que ligam ou desligam das nossas capacidades para fazer algo. E baseiam-se nas nossas percepções e não nos factos. Normalmente, as crenças sobre todos os aspectos da nossa vida são formadas pelos 5 anos de idade. E como adultas carregamos crenças sobre automerecimento, talentos, relacionamentos, carreira, prosperidade, que foram desenvolvidas durante a nossa infância. E algumas destas ideias estão conscientes, mas muitas delas moram na nossa mente inconsciente.
e afetam o nosso comportamento, mesmo sem me aperceber ou sem te aperceberes. São lentes, sabem? São como lentes, que são as lentes pelas quais nós olhamos o mundo e vemos o mundo. E são formadas pelo que eu ouço, pelo que eu vejo e pelas experiências e por aquilo que eu sinto como experiência. Que eu tive fisicamente ou mesmo que outros tiveram à minha volta e que eu percepcionei. Por exemplo, se os teus pais discutiam muito, eles não precisavam de dizer que os relacionamentos eram difíceis, porque tu vias. Se os teus pais estavam sempre a trabalhar muito para ganhar dinheiro, tu não precisam te dizer que o dinheiro é importante. Tu vês que o dinheiro é muito importante. Tu experiencias isso. E tu experiencias outra coisa neste aspecto, é que o dinheiro é mais importante do que tu, para os teus pais. E tu ficas a acreditar nisso, que o dinheiro é mais importante, que o trabalho é mais importante do que os filhos, ou no teu caso, do que tu. Nós formamos crianças por ouvir, por ver, por experienciar. E as crianças podem ser positivas, mas não vamos falar delas hoje agora, não é? E negativas, que é aquelas que nós estamos a ver. E isso vai traduzir-se na tua própria autoestima, no teu nível de competência, naquilo que tu acreditas para qual tu és competente. E tudo aquilo que nós acreditamos é real. E real é diferente de ser verdade. Porque uma crença é apenas uma ideia sobre nós mesmas ou sobre o mundo em que vivemos. Só que nós damos-lhe o poder de verdade absoluta. Então, o que é que diziam os teus pais sobre dinheiro? Como é que tu vias a relação deles com o dinheiro? Como é que tu vias? Como é que eles agiam em relação ao dinheiro? Como é que eram para eles as pessoas que tinham dinheiro? Ou as pessoas que não tinham dinheiro? Qual era o valor que eles davam ao dinheiro? E, principalmente, que são experiências gatilho, digamos assim, que são quais as experiências difíceis em que o dinheiro era o centro do conflito. Estas são aquelas experiências gatilho que nos ajudam a chegar ao cerne. São aquelas, normalmente, experiências que nós lembramos e que são muito importantes para nós percebermos a dinâmica relacional com o dinheiro. Quando eu vos perguntei frases que ouviram sobre o dinheiro e prosperidade, disseram: o dinheiro não chega para tudo, agora não tenho dinheiro para isso, o dinheiro aproxima os amigos, a falta de dinheiro afasta os amigos, o dinheiro não é tudo, o dinheiro não dá felicidade, mas ajuda muito. Aqui está uma frase que nós podemos até aproveitar, porque de facto não dá felicidade, mas ajuda a proporcionar-nos momentos de paz e harmonia e de bem-estar. Se eu não tiver saúde e não tiver dinheiro para ir mudar os meus dentes, estou cheia de dores de dentes ou que os meus dentes caíram, isso cria-me desarmonia e mal-estar. Eu preciso de dinheiro para ir mudar os meus dentes. Ou para outra coisa qualquer. Lembrei-me agora dos meus dentes. Quem tem dinheiro compra tudo e todos. Olhem, cada uma destas frases é significativa. Porque isto aqui estão por trás destas frases crenças. O dinheiro é veneno, não temos dinheiro, o dinheiro voa. O dinheiro faz girar o mundo. O dinheiro compra mulheres. Aqui, o dinheiro compra mulheres significa que há histórias no nosso sistema em que houve prostituição, em que houve casamentos por dinheiro. O que não é de estranhar, porque antigamente os casamentos eram combinados. O dinheiro ia todo para o homem.
não é? Quando as mulheres casavam, porque isso é perfeitamente banal, comum, e não é nada de extraordinário. O que é extraordinário é a ação dessas experiências no dia de hoje connosco, agora. Elas estão ativas, muitas dessas experiências, e impedem-nos de ter uma vida mais abundante. Ou ela só tem dinheiro porque o marido tem, e o dinheiro muda as pessoas. As pessoas é que mudam com o dinheiro. Não é o dinheiro em si. O dinheiro em si é uma energia. A intenção e a forma como nós canalizamos o dinheiro é que o transforma. Mas somos nós que o transformamos. O dinheiro é uma energia sagrada do mundo, da vida. É-nos dada para fazer trocas. Nos proporcionar experiências. Pagar contas. Para eu poder estar aqui a conversar convosco, eu tive que ter dinheiro para ter luz, para ter um computador, para ter câmara, enfim, todas estas coisas para estar aqui a conversar convosco. Portanto, ele é necessário. O dinheiro é veneno. Eu fiquei realmente aqui. É fortíssima esta frase. Fortíssima. As condicionantes que esta frase não tem. E as consequências nefastas que esta frase tem. O dinheiro não cresce nas árvores, quem não conhece esta frase. As pessoas ricas não são honestas, sem dor não há ganho. Viva o sacrifício. Portanto, eu para ganhar dinheiro tenho que me sacrificar. E vocês veem isso diariamente, que isso não é verdade. Isso não é verdade. Ou pessoas espiritualizadas não têm dinheiro, ou pessoas espiritualizadas têm que dar os seus serviços. Portanto, pessoas a fazer o bem têm que dar. Portanto, só pode ganhar dinheiro as pessoas que estão ao serviço do mal. Perverso, certo? O dinheiro sai mais rápido que entra, o dinheiro é sujo e nojento, o dinheiro é mau. Sou pobre, mas limpo. Os ricos são aldrabões, são ricos porque roubaram. Enfim, tantas, ou só os desonestos é que têm dinheiro. Não posso cobrar isso, ou eu não mereço, eu não sou boa a ganhar dinheiro. Vou economizar para um dia difícil. A raiva que eu sinto das pessoas que têm dinheiro, a revolta, a injustiça, a sensação de injustiça, e por aí vai. O dinheiro só vem com trabalho duro. Ser rico é perigoso, não é? Há uma sensação, há um medo. Quando nós temos medo em relação ao dinheiro, é como, se eu for rica, é perigoso. Só que o que é que traz sob o aspecto sombra desta crença? Podemos ser compradoras compulsivas, temos comportamentos de fracasso, ou então somos devedoras crónicas. Criamos dívidas, não pagamos, ou até mesmo esquecemos-nos de pagar. Então, o que é que nós podemos fazer com isto? Não é? A vossa pergunta, se calhar. Eu trago-vos uma frase de Vinícius de Moraes que diz: por mais longa que seja a caminhada, o mais importante é dar o primeiro passo. E vocês já estão. Primeiro passo: identificar as crenças. Fazer uma listagem de crenças e identificá-las. Tumba. Crenças sobre o dinheiro. Tumba, fazer uma listagem. E depois vamos desafiar essa crença. Vamos esmiuçar a crença. Onde é que essa crença se originou? Qual é a fonte? Onde é que eu aprendi semelhante coisa? Onde é que eu li, ouvi, experimentei isto? Quando? Em que momento da minha vida? Foi algo que eu aprendi com os meus pais, com os meus professores, com os colegas? E a pergunta final é: eu quero continuar a confiar nesta crença? Ou eu vou reformular esta crença por outra que me seja mais aprazível, que seja expansiva, que me expanda? Então,
Vamos reformulá-la. Eu sou abundante e próspera. Eu recebo com amor todo o dinheiro. E tantas outras. E depois também é importante procurar evidências no dia a dia, em pessoas, nos jornais, revistas, evidências que a nova crença que formularam é possível. Portanto, imaginem que a crença que eu nasci pobre, vou morrer pobre. Eu lembro-me de ouvir isto muitas vezes. Eu nasci pobre, vou morrer pobre. Várias pessoas à minha volta, quando eu era miúda. Para reformular esta crença, nós vamos procurar pessoas ricas, que ganhem bem e que tenham nascido do nada pobres. E que o dinheiro as tenha expandido e que elas, com o dinheiro delas, tenham expandido outras pessoas. E distribuído a abundância por muitas pessoas. Isso é possível. E nós temos exemplos desses. E que essas pessoas que não tinham dinheiro tenham conseguido. E que conseguiram e que fizeram algo bom com o dinheiro que receberam. Conseguiram, porque essas pessoas conseguiram verdadeira prosperidade e abundância. Faz sentido para vós? Eu gostava então, por fim, falar-vos que eu, bem, quando estava a fazer este webinar, pensei, como é que eu posso ajudar a irmos mais fundo ainda, uma a uma com vocês, na questão do dinheiro e da prosperidade e daquilo que nos impede de acedermos à abundância. Então, eu pensei num workshop no dia 29 de abril, das 10 às 6h30 da tarde, online, vivencial. Não vou. A ideia não é estar a falar sobre isto, a ideia é pôr as mãos na massa. Vamos pôr as mãos na massa. Vamos mexer, vamos trabalhar, vamos fazer exercícios, vamos fazer exercícios de constelação, vamos mexer. Vamos ver o que é que está a impedir de aceder, de ter uma vida mais próspera, de trazer alguma estabilidade. Por exemplo, para mim, estabilidade e segurança é uma coisa muito importante. E por isso eu preciso de condições para isso acontecer. E para mim, isto é prosperidade. Para vocês pode não ser. Por isso, o que é que nós precisamos, que movimentos é que nós precisamos de fazer, que novas percepções nós precisamos de ter para chegarmos lá, que é nosso por direito. Então, seria então no dia 29 de abril, das 10 às 6h30 da tarde, vivencial. Só abro para 6 vagas, portanto, só para 6 pessoas, para ser um trabalho íntimo, profundo e de transformação real nas pessoas. Porque quando é muitas pessoas, isso torna-se. Também pode acontecer, mas não é essa a minha intenção. A minha intenção é provocar transformação mesmo. Eu gosto, eu sinto-me feliz quando eu vejo a transformação. Eu preciso disso. Para mim, isso é prosperidade, quando eu vejo transformação. É alegria. Entendem? Vocês que me conhecem já sabem que eu sou assim. Eu até estou a ficar assim, a sentir-me quente, mas vocês conhecem. E então, ou então, se preferirem, podem ter uma sessão de descoberta comigo, é gratuita, e pensamos no plano para vocês fazerem em relação ao dinheiro e à prosperidade.